esperar e alcançar. E assim, esperando com paciência, alcançou a promessa. Paulo, Hebreus, capítulo 6, versículo 15. A esperança de atingir a paz divina, com felicidade inalterável, vibra em todas as criaturas. O anseio dos patriarcas da antiguidade é análogo ao dos homens modernos. O lar coroado de bênçãos, o dever cumprido, a consciência edificada, o ideal superior convenientemente atendido. O trabalho vitorioso, a colheita feliz, as aspirações da alma são sempre as mesmas em toda parte. Contudo, esperar significa persistir sem cansaço e alcançar expressa triunfar definitivamente. Entre o objetivo e a meta, faz-se imperativo o esforço constante e inadiável. Esperança não é inação, e paciência traduz obstinação pacífica na obra que nos propomos realizar. Se pretendes materializar os teus propósitos com o Cristo, guarda a fórmula da paciência como a única porta aberta para a vitória. Há sofrimentos em teus sonhos torturados, incompreensão de muitos em derredor de teus desejos, a ingratidão e a dor te visitam o espírito. Não chores, perdendo os minutos, nem maldigas a dificuldade. Guarda as surpresas do tempo, agindo sem precipitação. Se cada noite é nova sombra, cada dia é nova luz. Lembra-te de que nem todas as águas se acham no mesmo nível e nem todas as árvores são iguais no tamanho. Nem todas as árvores são iguais no tamanho, no crescimento ou na espécie. Recorda as palavras do apóstolo. Recorda as palavras do apóstolo dos gentios. Recorda as palavras do apóstolo dos gentios. Esperando com paciência, alcançaremos a promessa. Não te esqueças de que o êxito seguro não é de quem o assalta,
mas sim daquele que sabe agir, perseverar e esperar por ele. Livro Fonte Viva, Editora FEB, capítulo 103, Espírito Emmanuel, psicografia de Chico Xavier. De fato, é algo extraordinário guardar a esperança em nós mesmos, guardar a esperança também nas outras pessoas, guardar a esperança também na espiritualidade que assessora Jesus na administração do planeta Terra. Não há dúvida que nós vivemos uma era conturbada, com guerras e rumores de guerras. A violência ainda campeia nas cidades e às vezes até nos lares. E no coração das pessoas. Porque se nós não mudarmos internamente, se não buscarmos aprender a amar, aprender a perdoar, a confiar e a esperar o melhor, seremos vitimados também pela sensação e o sentimento de violência. Muito triste a guerra, muito triste a corrupção, o domínio político que explora a massa simples e ignorante. Muito triste observarmos a fome quando sabemos que existem celeiros repletos de alimentos. Muito triste observarmos a enfermidade quando percebemos recursos da saúde, recursos médicos, recursos de sabedoria científica para socorrer e amparar. Mas, se não podemos pagar, não acessamos o tratamento. Isso é muito triste. Ora, mas nós vamos perder a esperança? Não. Temos que manter a esperança nas leis sagradas de Deus. Temos que manter a esperança na vitória do bem. Ah, mas como assim? Tudo parece pegar fogo à nossa volta, tudo parece destruição, tudo parece desespero. Sim, porque o nosso olhar está sem esperança. Nós precisamos esperar para alcançar a promessa desse reino do bem, desse reino do amor, prometida por Jesus há 2000 anos. Observemos que esse reino de Deus, que esse reino do bem, que esse reino do amor, não é algo erguido em prédios de ouro ou de granito. Não, o reino de Deus é dentro de vós, diz Jesus. Ora, nós somos livres do pensamento, nós somos livres do pensar. Poderemos, assim, organizar o nosso pensamento no bem, na esperança, na alegria. E temos que criar motivações de alegria, motivações de esperança. Mas quem que tem que fazer isso? Nós mesmos é que temos que fazer. Daí a importância da instrução trazida pela espiritualidade maior para incentivar em nós o desejo do bem, a prática do bem, o pensamento no bem, a palavra no bem. E observando à nossa volta a boa parte das situações e das pessoas. O mal resiste, ele é audacioso e ele enfrenta audaciosamente as vibrações do bem. Mas isso é por pouco tempo, é por um pouco de tempo. Logo, logo, nós teremos grandes mudanças no planeta Terra, porque as consciências estão mudando.
Diz o Emmanuel, a paciência traduz obstinação pacífica na obra que nos propomos realizar. Se pretendes materializar os teus propósitos com o Cristo, guarda a fórmula da paciência como a única porta aberta para a vitória. Mas que vitória é essa? A vitória é sobre nós mesmos. A vitória é o combate ao egoísmo, ao orgulho, à prepotência, à violência, para que implantemos com as nossas próprias mãos esse reino do amor, esse reino do bem, esse reino da paz, prometido por Jesus. Mas observemos, cada espírito terá que realizar a obra. A obra é individual, é de cada um. Teremos sempre o amparo coletivo da espiritualidade superior, mas a obra é de cada um, porque cada um é uma cabeça pensante e nós somos o que pensamos. Ora, precisamos organizar o nosso pensamento na esperança. Temos que esperar o melhor e alcançaremos o melhor. Diz ele, há sofrimento em teus sonhos torturados? Incompreensão de muitos em derredor de teus desejos? A ingratidão e a dor te visita o espírito? Não chores, perdendo os minutos, nem maldigas a dificuldade. Guarda as surpresas do tempo, agindo sem precipitação. Se cada noite é nova sombra, cada dia é nova luz. Então é preciso que guardemos a esperança, que tenhamos esperança, que tenhamos confiança nas sagradas leis de Deus, que acreditemos na vitória do bem, não sobre as pessoas. Nós não temos que vencer ninguém, mas a vitória do bem sobre o mal que está em nós, o mal que nos deprime, o mal que nos entristece, o mal que tira a esperança. Nós temos que vencer essas vibrações do mal, criando os recursos renováveis do bem. Os recursos do bem se renovam segundo o que pensamos, segundo o que falamos e, evidentemente, principalmente, segundo o que fazemos. Nossas ações deverão ser do bem. Nós precisamos pensar com mais caridade, com mais paciência e necessitamos valorizar o amai-vos. É preciso que haja valorização do amai-vos. Observemos que o mandamento maior foi trazido por Jesus há 2000 anos, mas os mais intelectualizados da Terra, os que mais frequentam as universidades e as academias, são os que menos se interessam e os que mais desprezam o ensinamento do Cristo pela sua simplicidade. E até parece incrível como que esse pode ser o maior mandamento. O amai-vos pode ser o maior mandamento. É evidente que sim. Não é? O religioso fanático vai dizer que o maior mandamento é amar a Deus. Ora, mas se a pessoa, ainda que seja religiosa, em alto padrão da escala administrativa, não importa de qual religião, se a pessoa diz que ama a Deus, mas não ama o seu próximo, ela está mentindo, ela não ama a Deus. É impossível amar a Deus sem amar o próximo. Então, o mandamento maior é amai-vos uns aos outros. E ele vem antes do amor a Deus. Por que vem antes? É porque é impossível amar a Deus sem amar o próximo. Há quem diga que ama a Deus, mas nós vamos observar o comportamento da pessoa, as ações da pessoa, o que ela pensa de fato e o que ela faz, que ela realiza. Ela despreza o próximo,
ela é preconceituosa com o próximo. E ela, inclusive, é preconceituosa com Jesus, porque o mandamento maior é amai-vos. Esse amai-vos engloba toda a revelação até aquele momento. Inclusive, os 10 mandamentos estão englobados, estão inseridos no amai-vos. E é com Jesus que nós vamos ouvir falar sobre amor, sobre caridade, sobre perdão. Antes, a humanidade não tratava desse assunto, mesmo entre os mais sábios, mesmo entre a elite das sociedades antes do Cristo. Não se falava em caridade, não se falava em amor ao próximo. Jesus divide a história da humanidade. Nós temos uma humanidade antes do Cristo e uma humanidade depois do Cristo. E nós estamos no ano de 2026, da chegada dele aqui, falando sobre o amor, falando sobre o perdão, falando sobre a humildade. Mas isso chega a ser uma ofensa para os mandatários da terra, para aquelas pessoas que detêm o poder. Como assim humildade de coração? Como assim amar o próximo? Que história é essa? Então, a teologia dos homens espera uma segunda volta de Jesus. Evidente que não tem isso. Ele já voltou no momento da ressurreição, voltou em espírito. Se ele voltasse hoje, de maneira visível e tangível, como há 2000 anos, com certeza seria preso de novo e acusado pelos governos da terra de impostura, porque ele continuaria falando que o mandamento maior é o amai-vos uns aos outros, porque não tem como substituir isso. Então, o que ele tinha que falar, ele já falou. Nós é que temos que seguir. Do contrário, não alcançaremos a promessa. Porque a promessa de paz, a promessa de saúde, a promessa de alegria, a promessa do bem entre os povos, da paz entre os povos, como diz Paulo, e assim, esperando com paciência, alcançou a promessa. Evidente que nós vamos ter que ter muita paciência, porque, inclusive conosco mesmo, porque é uma dificuldade para melhorarmos, para avançarmos no entendimento e, de fato, optarmos pelo amor ao próximo. Porque onde fica o nosso orgulho? E a nossa vaidade? E os nossos títulos acadêmicos? Não é? E toda a pompa do orgulho. Então, é preciso que pensemos com humildade de coração para alcançarmos a promessa. Mas temos que saber esperar com paciência. E esperando com paciência, alcançaremos a promessa da libertação, onde o bem irá prevalecer sobre o mal. Mas onde? Dentro de nós mesmos. Cada pessoa melhorando, a sociedade por inteira melhora.